estamos dando fruto é porque ainda nós não morremos por causa do Evangelho. E não tem jeito. Olha o que a palavra de Deus diz. Contudo, Samuel declarou. Quem declarou? Quem era Samuel? Profeta de Deus. Agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. Aleluia! De modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. O que Deus, Ele quer de mim e de você é uma obediência. E se não obedecermos a palavra de Deus, nós não conseguiremos morrer por ela. Porque a palavra de Deus, ela é como uma flecha. Aonde ela te pegar, meu irmão, já era, morreu. E muitas vezes nós queremos viver ainda aquilo que a gente traz quando nós nos convertemos. Mas ali o profeta disse: agrada-se mais o Senhor, ou Deus, ou Yahvé, com holocaustos e sacrifícios do que com a sua sincera obediência à sua palavra. Diga comigo: eu preciso morrer para dar fruto. Não tem como ser diferente. O velho homem, as velhas práticas, as velhas coisas, tudo isso daí, aparta-te, joga longe, para com isso. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você são coisas grandes, são coisas maravilhosas. Quando nós nos abdicamos de querer viver essas coisas aqui da terra, quando o meu coração, o teu coração sai da terra, sai das coisas que nós vemos, das coisas que nós desejamos, é aí que Deus te dá. Porque enquanto o teu coração estiver nas coisas terrenas, não teremos nada. Mas quando o nosso coração sai daqui e começa a ser falado de reino, uau! É por isso que eu tenho medo, pastor Valmir. Todo mundo, a maioria das pessoas falando em reino, reino, mas não tem morte. Isso me assusta demais, cara. Porque as pessoas não entendem isso, o que é o reino. Reino é morte, irmão. O reino de Deus é morte da terra, para ter vida no céu. A tua alma, o teu sentimento não pode dizer nada daquilo que você vive, mas o Espírito de Deus que habita em você, é por ele que você tem que andar. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, aquele que te caminha. E aí nós começamos a dar frutos. Aí a alegria do teu irmão será a tua alegria, a tristeza do teu irmão será a tua tristeza, a aflição dele será a tua aflição também. Não por um momento, de um tempo pequeno, mas você usará de misericórdia e orará incessantemente pela vida dele. É por isso que nós temos alguns projetos sociais que eu amo demais, com o pastor Ronaldo, lá no Instituto Nascer de Novo, aonde nós estaremos indo dia 8 agora lá. Nós iremos passar um dia lá, maravilhoso, com um almoço, um café da tarde, na casa de recuperação, e vai ser um dia diferente para eles. E a única coisa que eu peço, aqueles que forem, não falem lá, não abra a boca e fala nada, porque a única coisa que eles querem fazer é falar. Então a gente só tem que o quê? Ouvir. Porque é melhor ouvir do que sacrificar. Muitas vezes é uma palavra que a gente fala, uma palavra que a gente coloca, às vezes pode até ferir. Lógico que você vai falar, a gente não tem como ficar quieto. Mas eu sei que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Nós temos o nosso trabalho com os moradores de rua também. Esse mês nós vamos estar indo para lá, para a Casa de Recuperação, para o Instituto Nascer de Novo. E nós temos nosso trabalho também na África, hoje em Guiné-Bissau, focados em Guiné-Bissau, pastor Valmir, que está em vias de terminar o nosso mini hospital lá. Hoje, aonde 320 mulheres, tanto gestantes quanto aquelas que já tiveram o seu bebê, estão sendo assistidas todo mês gratuitamente. 320 mulheres. Sabe de onde sai isso? Do teu dízimo e da tua oferta. Eu tenho orgulho de falar, pastor, que
ninguém aqui, nenhum obreiro, ninguém é remunerado. Todos trabalham, ofertam, dizimam voluntariamente. Alguém oferta e dizima aqui por livre e espontânea pressão? Então contribua cada um com a vontade daquela que o Senhor colocou no teu coração. O dízimo, a obrigação daquilo que Deus deu para a gente, do sustento do mês, os 10%, mas voluntariamente a oferta alçada, a oferta de sacrifício. Eu sei que Deus vai tocar no teu coração. São muitas pessoas a serem alcançadas, mas de pouquinho em pouquinho, que nem diz o pastor Everton lá do Riacho Grande, de pouquinho em pouquinho a gente chega no céu. Amém? Se você trouxe aí a tua oferta, teu dízimo, amém? Levante sua mão, a nossa diaconisa vai estar passando os envelopes, amém? Se você trouxe, pode levantar a mão que a diaconisa vai entregar. Bispo, eu tenho o cartão de débito, de crédito, tenho o Pix aqui também, se você trouxe aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E não esqueçam, hein, terça-feira que vem, pastor Elzo, profeta Eduardo, paz meu amado, pastor Elzo, pai do Senhor, Deus abençoe. Pastora Jennifer está ali atrás, o pessoal está subindo no monte para orar. Não esqueçam, ali atrás tem ali os pedidos de oração, você pode escrever lá, trazer aqui no gasofilaço de oração, que eles estão indo para o monte, queimando os pedidos de oração, orando, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, amém? E o nosso estudo aqui também, depois falar aqui um pouco do estudo, todas as terças-feiras às 20 horas, amém? Terça-feira agora, quem vai começar a questão das aulas é o pastor Daniel, vai começar a dar a gente vai dividir um pouco aí essas aulas, um pouco eu, um pouco o pastor Daniel, e a gente vai indo aí em nome de Jesus. Se coloque de pé, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, amado e eterno Deus, eu quero te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus tremendo. Senhor, eu te peço, ó Deus, livra-nos do mal, livra, Senhor, a cada um dos seus filhos de tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado para levar aquilo que é dos seus filhos. Mas como eu sei, ó Deus, que as finanças, ó Deus, são abençoadas e consagradas a Ti, Ele não tem o poder de tocar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, Tu és um Deus poderoso, que o Senhor multiplique sobre a vida deles 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1, em nome de Jesus, para que seus filhos, ó Pai, façam, Senhor, jus desta oferta que eles estão entregando. Multiplica, sê com eles, abençoe os seus filhos, porque eu tenho a plena certeza, Senhor, que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e consagro ao Senhor tudo aquilo que entrar, tanto, Senhor, como um Pix, como, Senhor, via maquininha, quanto, Senhor, Pai amado e querido, sobre os envelopes, que o Senhor multiplique sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém? Enquanto o nosso obreiro vai estar passando a salva, você pode se assentar. Queria chamar aqui meu amado amigo, irmão e pastor Valmir, amém? Está passando ali? Pode, lógico, com certeza. Pastor Valmir é um excelente levita também. Ele falou: posso ministrar um louvor? Eu falei: lógico, sem demagogia, sem medo, vamos embora, vamos louvar, adorar, bendizer, amém? Mas antes disso, estenda a sua mão aqui, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo, e eu tenho, Senhor, a plena certeza de que o Senhor fará, ó Deus, através do Teu Filho aqui nesse lugar, algo grande. O Senhor usará, Senhor, a vida do Teu Filho como tem usado, como Ele tem sido ousado,
Senhor, na tua presença. Pai, eu tenho a plena certeza, Senhor, de que grandes coisas o Senhor falará através dos lábios do teu filho. Por isso, nós te adoraremos mais uma vez. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer mais e abundantemente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Hoje, Senhor, viemos numa expectativa tremenda pela tua palavra, Senhor, porque estamos com fome e sede de justiça. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor? Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tem um hino que eu gosto de louvar, que é de gratidão a Deus, né? Irmãos, nunca vai existir um dia na sua vida sem que você passe sem necessitar agradecer a Deus, né? Nunca, né? O crente, ele nunca vai ter um dia, por pior que seja, que termine e ele diga assim: hoje eu não preciso dar graças. Não existe esse dia na vida de um crente, né? Os nossos dias, eles sempre devem terminar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o salmista, ele questiona Deus, ele diz: Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Deus, olha os meus inimigos. Mas no final ele termina: mas que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja bendito. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor nessa noite, com essa canção. Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Sua cruz me
isso eu te louvo. Sem nunca me cansar. Como águia me renovo, pois mais alto eu vou voar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. João, capítulo de número 12, versículo de número 9. João 12, 9, amém? Glória a Deus. João, capítulo de número 12, versículo de número 9. Aleluia, Jesus. Vai nos dizer assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? A ressurreição de Lázaro foi um dos milagres mais violentos que nós vemos Jesus fazer. Depois da ressurreição do próprio Cristo, a ressurreição de Lázaro, eu creio que foi um dos maiores milagres que nós vimos Jesus realizar. Quando Jesus chegou até onde Lázaro estava e pediu para sua irmã tirar a pedra, né? Tirai a pedra. Então as irmãs de Lázaro chegaram e disseram assim: mestre, já faz 4 dias e ele já cheira mal. Em 4 dias, uma pessoa que morreu já está em estado de putrefação, o corpo já está apodrecendo, né? Já está em estado de decomposição, um cheiro horrível. Mas Jesus diz para aquelas mulheres: tirem a pedra. E quando elas tiram a pedra, então Jesus ordena que Lázaro saia para fora. E um dos grandes milagres, todos os milagres de Jesus, eles são fenomenais, eles são grandes, são maravilhosos. Não há um pequeno milagre de Jesus. Até a cura da sogra de Pedro, né? Curar a sogra é um dos maiores milagres ainda, né? Mas todos os milagres de Jesus são magníficos, porque Ele é Jesus. Então o que Ele faz é magnífico por quem Ele é, não pelo tamanho da grandiosidade. Mas nós vemos Lázaro agora ressuscitar dentre os mortos, 4 dias, apodrecendo. Irmãos, isso é uma cena que, se nós estivéssemos lá, nós veríamos o corpo de Lázaro retornando à vida, as células retornando, o sangue voltando a fluir, a carne voltando ao seu lugar, a carne apodrecida voltando a ser reconstituída. Algo inimaginável na mente humana. Então nós olhamos Jesus, e Jesus faz um milagre extraordinário, e a Bíblia diz que correu aquele milagre por toda a circunvizinhança, e muitos creram nele. Porque muitas pessoas foram ver Lázaro, foram ao velório, foram ao enterro, viram Lázaro morrer, viram Lázaro ser amarrado, viram Lázaro ser preso no sentido de atado, viram ele ser colocado dentro. Então é inegável o que ele fez.
As pessoas poderiam xingar Jesus, poderiam esbravejar com Jesus, poderiam criticar Jesus, mas teriam que dizer: ele ressuscitou o homem. Elas poderiam não crer nele como Messias, poderiam não acreditar nele como Jesus Salvador, mas elas teriam que dizer: ele ressuscitou um homem que morreu há 4 dias. É inegável. Então era inegável o que Jesus havia feito. Ninguém poderia desmentir. Correu. A informação correu, e a Bíblia diz que muitos judeus creram em Jesus por causa daquilo. E depois de alguns dias, Jesus voltou a Betânia novamente para almoçar na casa do homem que ele havia ressuscitado. E aquele homem que estava morto há 4 dias, em decomposição. Irmãos, o milagre foi tão grande que nem Lázaro sabia explicar. Nem Lázaro sabia dizer o que aconteceu. Talvez se você fosse conversar com Lázaro e fosse dizer assim: e aí Lázaro, o que é que você sentiu na hora que Jesus te ressuscitou? Lázaro diria assim: eu não senti nada, eu apenas despertei. Eu apenas acordei do sono. Quando eu vi, eu estava de pé, atado. Porque há coisas que eu e você não temos que explicar. Nós só precisamos sentir. Jesus não precisa nos dar explicação do que Ele vai fazer na minha casa, na sua família. Mas Ele quer que você entenda uma coisa: você precisa sentir o que Ele está realizando. Você precisa sentir que Ele está fazendo alguma coisa. Então Lázaro ressuscita. Lázaro ressuscita. Dá só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Lázaro ressuscita. É impactante aquilo. Muitos judeus, muitas autoridades creram em Jesus. E Jesus vai para Betânia, vai almoçar na casa de Lázaro. E as pessoas curiosas querem conhecer Jesus. Vão até Betânia. E também querem conhecer a Lázaro, o homem a quem Jesus ressuscitou. Irmão, presta atenção. Há muita gente interessada em conhecer o reino de Deus. Há muita gente interessada em conhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Há muita gente interessada em conhecer o que Deus está realizando no mundo. Muita gente. Mas você tem que entender uma coisa. Jesus disse assim: o mundo jaz no maligno. Ou seja, às vezes nós vemos as pessoas reclamando da corrupção, da prostituição, do roubo, do furto. Mas esse mundo é do roubo, ele é do furto, ele é da prostituição. Esse mundo pertence ao diabo, ele é o mundo da mentira. Então não é novidade para um crente quando o mundo se perde, porque esse é o papel do mundo é se perder. O papel do mundo é ser incrédulo, o papel do mundo é desacreditar, o papel do mundo é ridicularizar a Deus. Esse é o papel do mundo. E o papel da igreja é manter-se firme nas promessas do Senhor. Esse é o papel. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria ao meu Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Mas o meu reino... Jesus nunca se preocupou em estabelecer uma pedra do seu reino sobre este mundo. Nós, como pastores, nos preocupamos em construir a igreja, em arrumar a igreja, em manter o ambiente, né? Em pagar o aluguel, em pagar as contas. Mas Jesus nunca nos fez, se comprometeu conosco em relação às coisas físicas deste mundo, mais do que Ele se comprometeu com as coisas celestiais. O templo de Jerusalém foi destruído várias vezes. E Deus erguia o templo, e Deus também mandava destruir o templo. Deus levantava o templo, mandava destruir. O povo se rebelava, Deus mandava destruir. O povo entrava em comunhão, Deus mandava construir. Mas Deus sempre estava interessado no povo. No povo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o seguinte: a igreja tem que aprender que a oposição faz parte da vida. Eu tenho aprendido nesses últimos dias o seguinte, presta atenção, a Bíblia diz: Deus não vai permitir que você carregue um fardo maior do que você possa suportar. Amém? Mas Deus não vai permitir também que você, sendo crente, não seja testado no seu limite.
Deus não vai permitir que você seja testado naquilo que você consegue aguentar. Presta atenção, quando eu me converti para que Deus me testasse até o limite das minhas forças. Às vezes nós olhamos para algum irmão e vemos assim, mas aquele irmão está tão bem, há tanta paz nele. É porque ele não pode sentir mais peso do que aquilo. Às vezes as pessoas olham e dizem, nossa, mas o fulano está tão bem, a casa dele, a família dele, o carro dele. É porque ele não aguenta mais peso. Se tirar alguma coisa, ele desvia. Se tirar o carro, ele desvia. E Deus, na sua infinita misericórdia, como diz a Bíblia, e Ele não permite que nós venhamos padecer mais do que aguentemos. Então, o que tem me sustentado nos tempos de angústia é que, se Deus está permitindo, eu consigo. Porque Deus não me testaria além do que eu posso suportar. E aqui nós vemos um Jesus que agora ressuscita Lázaro. E sabe o que acontece? Lá está Jesus, aquele que fez o milagre, aquele que fez a coisa acontecer, aquele que ressuscitou um homem 4 dias que estava morto, que recompôs um corpo putrefato, que trouxe à vida um homem. Porque naquele tempo os judeus diziam, olha, depois do 3º dia, a alma dele já não está mais por aqui. Já foi. Mas aí Jesus ressuscita ele no 4º, para mostrar que Ele é Senhor e Deus de todas as coisas. Que Ele é dono do tempo, e que Ele não está ligado a tradição nenhuma. Então Lázaro vem à vida, trazido, e muitos ali se maravilham, olham que milagre gigantesco, e muitos creem nele como Senhor, como Messias. Mas existe um grupo de pessoas que dizem assim, nós precisamos matá-lo. Ele tem que morrer. E aí o pobre Lázaro, que já havia morrido de enfermidade, agora querem matar ele de novo. E diz assim, nós precisamos matar a Jesus, e nós precisamos também matar a Lázaro. Ou seja, nós precisamos matar o que fez o milagre, nós também precisamos matar aquele que foi o ato do milagre. O mundo não está contente apenas em matar Jesus, ele também quer matar você. Ele não está contente somente em matar o que fez o milagre na sua vida, mas ele também quer matar você, que foi o alvo do milagre do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, Senhor, esses homens estão diante de um dos maiores milagres já vistos sobre a face da terra, e eles ainda são inimigos de Deus. Então nós começamos a memorizar, a refletir e falar, Deus, olha como o nosso coração é cruel, irmão. Olha como o nosso coração pode caminhar com o Senhor do milagre, e pode caminhar com o milagre, e ainda pode ser inimigo de Deus. E a Bíblia diz que quem eram os que queriam matar a Lázaro e a Jesus? Eram os sacerdotes, eram os conhecedores da lei, eram os homens que congregavam, que iam à igreja. Hoje em dia nós temos muito crente frustrado com outros crentes. Não se frustre com crente. Porque o pastor fez isso comigo, irmão. Não, irmão. Quando o diabo não consegue nos atacar com os de fora, ele nos ataca com os de dentro. Mas presta atenção, Deus continua no controle com os de dentro e com os de fora. Ele é Senhor. Então Jesus está lá. E lá está Lázaro. E os outros vão olhar para ele e diz assim, versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro. Tipo assim, eu não estou contente só em matar quem fez o milagre, eu quero matar também aquele que é o alvo do milagre. Jesus não se frustrou, porque ele sabia para o que ele veio. Presta atenção, quando Deus te chamou, Deus nunca escondeu da nossa vida o que nós teríamos que passar. Jesus disse assim, ninguém começa a construir um prédio e não faz as contas antes. Começou a construir, veja quanto você vai gastar, porque senão você o prédio não vai ser construído por completo, vão passar e vão dizer assim, olha, ele começou a construir e não terminou.
E os piores escândalos do inferno, às vezes a gente pensa assim que é o ímpio, que é o bêbado, que é o drogado, que é a prostituta. Mas os piores escândalos do inferno serão os crentes que começaram a construir, não terminaram. São os crentes que se lançaram nos braços do Senhor e depois se jogaram nos braços do inferno. Presta atenção. Eles estão aqui e o coração deles ainda não foi transformado. Jesus faz um milagre fenomenal e o coração deles ainda não foi transformado. Eles estão diante de Jesus de Nazaré, que ressuscitou um homem há 4 dias morto, e o coração deles ainda não foi transformado. Então nós olhamos e nós falamos: Senhor, esse é o mesmo coração que eu carrego. É igual. É o mesmo. Então nós olhamos e falamos: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, diz a palavra. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqueles homens estavam edificando uma casa, e eles eram homens religiosos, mas estavam edificando da maneira errada. Presta atenção, quando eu edifico a minha vida no Senhor da maneira errada, a tendência é que meu coração se endureça cada vez mais. Quando eu edifico a minha vida da maneira errada no Senhor, eu não vou me tornar mais crente, eu vou me tornar mais crente incrédulo. É por isso que nós somos convidados a Deus a viver numa sinceridade, irmão. Presta atenção, quem que é o maior acusador da minha vida? É o diabo? Não, o maior acusador da minha vida tem que ser eu mesmo, irmão. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que julga a si mesmo não será julgado de ninguém. E você sabe por que muitas vezes nós temos crentes fracos dentro da igreja? Porque eles só ouvem julgamentos de fora, eles não aprendem a julgar a si mesmo. Às vezes alguns irmãos reclamam que fulano falou isso, que fulano falou aquilo, mas quem lê a Bíblia sabe que a palavra de Deus já nos xingou de tudo que precisava xingar. Pobre, cego, nu, miserável. O profeta Isaías diz assim, que as nossas melhores obras, elas são como panos de trapos imundos. E esses panos de trapos imundos que Isaías fala naquele tempo, era como se fossem os absorventes das mulheres de hoje. Eram os panos que usavam embaixo das pernas para conter o sangue. Então Isaías diz assim, as nossas melhores obras, elas são essas. Quando nós olhamos para esses homens querendo matar o milagre, querendo matar aquele que fez o milagre, nós temos que avaliar, olha a oposição, você vai fazer o melhor, você vai orar demais, você vai buscar a Deus demais, mas a oposição sempre vai existir. Você pode ser o melhor crente do mundo, e ao contrário, quanto melhor crente você for, mais oposição você vai ter. Tem alguns irmãos que não querem se santificar mais, sabe por quê? Porque não querem arrumar problema. Sabia disso? Ele não quer orar mais porque vai arrumar problema. Quem aqui nunca ouviu, mas parece que quando eu comecei a orar, o diabo se levantou mais, e as coisas ficaram piores. Quem aqui nunca disse isso? Parece que quanto mais, Alex, a gente ora, né, e busca Deus, as coisas parecem que vão. Mas é porque é assim. A santificação não vem para aliviar. Mas Jesus, o Senhor, precisa distribuir os pesos do seu reino. E onde é que Ele vai distribuir os pesos? Nos que estão mais fortalecidos. Ou quando você vai para a academia, não é assim? Começa pegando 10 quilos, depois vai para 20, depois vai para 30, depois 40, 60, 70, 80. E vai aumentando. Você sabe qual é o grande problema dos crentes de hoje? É que eles estão regredindo nos pesos. Estava conversando com o pastor. Né? Jesus há 2000 anos diz assim, Pai, envia ceifeiros, porque a seara é grande. No tempo de Jesus havia cerca de 250 milhões de pessoas no mundo. Uma estimativa. No tempo de Jesus havia 250 milhões de pessoas no mundo.
E Jesus disse: Pai, envia ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. 10, 20, 30 vezes mais do que no tempo de Jesus. E nós continuamos sem ceifeiros. Porque a igreja tem entendido, como o pastor disse aqui, tem entendido errado o reino. Sabe por que muitas pessoas se convertem? Porque elas não ouviram a palavra certa. E é terrível quando você se converte porque você ouviu a palavra errada. Quando você ouve a palavra errada e se converte pela palavra errada, o seu evangelho vai ser errado, a sua vida vai ser errada. Mas quando você se converte, quando você ouve a palavra certa, e qual que é a palavra certa? A palavra certa é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a palavra certa também é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós olhamos para Jesus. Jesus podia resmungar e dizer: mas Deus, eu fiz um milagre extraordinário, eu ressuscitei a Lázaro, e eles querem me matar. Senhor, olha só o que eu fiz. E ainda tem gente aqui querendo me matar. Sabe por que Jesus não disse isso? Porque ele sabia o terreno que ele estava pisando. Ele sabia que ele estava pisando um terreno de incredulidade, um terreno de morte, um terreno de inimizades. Então ele entendeu, ele sabia qual era o propósito da sua vida. Irmão, você entendeu qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito da minha vida, pastor? O propósito da minha vida não é ser pastor, o propósito da minha vida não é ser pregador, o propósito da minha vida não é ter uma grande igreja, ou ter uma igreja média, ou ter uma igreja pequena. O propósito da minha vida é terminar com Cristo. Esse é o propósito. Porque o mundo vai lutar para matar as nossas expectativas. O mundo vai lutar para matar as nossas experiências. Mas o nosso foco, e o que o Senhor tinha em mente é: eu sei para o que eu vim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quando Jesus entrou no mundo, ele já tinha um propósito, já estava claro para ele: eu vou morrer. E eu vou morrer da pior forma possível. E eu vou morrer de uma maneira agonizante. Mas a Bíblia diz assim que, olhando o Senhor, lá em Hebreus diz: e olhando ele para aquilo que lhe estava proposto, suportou a morte, morte de cruz, não fazendo caso da humilhação dos homens, mas foi até o final. Você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos nos distraindo com aquilo que não deveríamos nos distrair. Nós estamos olhando para onde não deveria olhar. Pare de olhar para onde você não está olhando, para onde você não deve olhar, irmão. Pare de ficar prestando atenção naquilo que só te tira a força. Pega a palavra de Deus. O salmista diz: é saúde para os nossos ossos. O diabo tem investido em muita coisa. Mídias sociais, redes sociais, telefones fáceis, muita informação. A pergunta é: o que você comeu essa semana da palavra de Deus? No que é que você se alimentou? Hoje, o que é que você pode terminar o fim de semana e dizer assim: Deus, essa palavra quando entra na minha alma me dá força, me dá vigor, me dá ânimo, me dá alegria. O diabo sabe, e ele usou aqui os principais sacerdotes para tentar matar Jesus. Os homens que deveriam reconhecer ele como Senhor, os homens que deveriam recebê-lo, os homens que leram o Antigo Testamento e conheciam de cor a lei, os homens que deveriam abraçá-lo, não o reconheceram. Um milagre extraordinário levantou ira. Irmãos, nós devemos entender o seguinte: presta atenção, nós estamos em um lugar que não é nosso,
Então comece a se comportar como alguém que não é daqui, irmão. Nós não podemos dizer que somos do céu, com o comportamento da terra. Quem é do céu ora, quem é do céu lê palavra, quem é do céu busca, quem é do céu perdoa, quem é do céu ama. Quem é do céu prossegue, firma. Eles se depararam com Jesus, mas queriam matar. É incompreensível, né? Como o Senhor ressuscitou. Eles viram, eles olharam para o milagre frente a frente. E a nossa luta é: Deus, não me deixa, Senhor, não permita que o meu coração se endureça de tal forma que eu olhe para o milagre, olhe para o Senhor e ainda sinta raiva de Deus. Porque os tempos são difíceis, e a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitas pessoas acham assim: por se multiplicar o pecado do outro. Não, é por se multiplicar a nossa iniquidade. O nosso pecado. O nosso amor se esfriaria. Claro que por se multiplicar também a iniquidade no outro. Mas a iniquidade que esfria o amor por Deus é a minha, irmão. É a minha iniquidade. Às vezes, hoje em dia, nós vemos pessoas que sempre terceirizam culpa. Eu estou assim porque a culpa é do fulano, do pastorado, do B, do C, do irmão, da irmã. E aí nós temos um aumento extraordinário de pessoas doentes. Irmão, você tem que ir no psicólogo? Tem que ir no psiquiatra? Tem que ir, vai lá. Mas se quando você sentar lá, prega para ele. Não deixa ele pregar para você não. Vai no psicólogo, ouve ele, mas quando sair, dá uma palavra para ele. Porque nós temos a arma mais poderosa que o mundo pode ter. Nós temos o poder mais extraordinário. Eu me nego a ficar em estado de comiseração, em estado de miséria, em estado de condenação, em estado de coitadismo. Eu me nego, Senhor, a ficar no estado de aflição que impeça eu de reagir na Tua presença. Jesus tinha algo fenomenal. Você nunca vai ver Jesus reclamando. Tem algum versículo de Jesus reclamando? Fala para mim. Tem algum? Não. Porque todas as reclamações dele, ele ia em oculto e falava com o Pai. Jesus tinha reclamações? Tinha. Até quando estarei com esses homens de pequena fé? Mas até as reclamações de Jesus eram vinculadas ao reino de Deus. Até as reclamações, quando ele reclamar, Deus envia ceifeiros. E muitas vezes nós estamos nos parecendo com o mundo. As nossas reclamações são as mesmas do vizinho, as mesmas do colega de faculdade. O Senhor quer nos converter a um ponto de que até as nossas reclamações sejam reclamações celestiais. Sejam reclamações de: Deus me fortalece para que eu não desfaleça da Tua obra. Deus me dê força para que eu não desista. Senhor, envia ceifeiros para que a igreja cresça, abunde, progrida, avance. Nós olhamos para Jesus, e Jesus no Getsemane foi ministrado aqui. A Bíblia diz que ele foi, dobrou os seus joelhos, suou gotas de sangue, clamou a Deus, disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Mas quando ele se levanta, ele levanta para fazer alguma coisa. Então quando ele se levanta, ele vai, sua gotas de sangue numa pressão violenta. E quando ele se levanta, ele vai cumprir o seu propósito. E ele encontra quem? Os discípulos dormindo. E ele vai dizer assim: olha, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Será que essa é a palavra do Senhor para você? Nenhuma hora você consegue vigiar comigo?
Será que essa é a palavra de Deus para nós nesses últimos dias? Nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo. Nós temos criado muitos hábitos errados. E o Senhor quer levantar nessa noite hábitos saudáveis espirituais. Deus quer levantar hábitos de acordar de manhã, botar o relógio para despertar meia hora mais cedo, e não sair na correria do serviço, mas entrar no estado de comunhão com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No tempo da adversidade, você começa a sentir o período em que, quando você estava bem, você estava num período de comunhão com Deus. Quando a adversidade vem, você fala: Senhor, eu não estou feliz, mas eu estou forte. Porque o Senhor não nos quer plenamente felizes, mas nos quer fortes. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: você conhece alguém na Bíblia que foi feliz a vida inteira? Me dá o nome. Daniel? José? Abraão? Isaac? Jacó? Quem foi feliz? 100%? Mas foram fiéis. Quando nós entendemos que até a nossa felicidade não vale a fidelidade com Deus, você vai dizer: Deus, ainda que eu seja triste, mas que eu seja fiel. Mas vai ser impossível você ser fiel e ser triste ao mesmo tempo. Mas você negocia e diz: Deus, olha, se a minha felicidade for trazer infidelidade, me torne triste para que eu seja fiel. Nós vivemos num mundo hoje onde as recompensas estão erradas. Irmão, faça porque tem que fazer. Cante porque você precisa cantar. Pregue porque você precisa pregar. Limpe a igreja porque você precisa limpar. Evangelize porque você precisa evangelizar. Porque a tendência é que o mundo responda cada vez menos. É que o pregador grite mais e o mundo ouça menos. É que o ministro de louvor ministre mais e o povo seja cada vez mais frio. A resposta do mundo vai ser cada vez menor ao evangelho, mas tem que queimar, tem que arder, tem que consumir, tem que manter de pé. Esses homens não responderam como deveriam responder. Mas Lázaro continua sendo o milagre de Deus. Os homens não responderam a Jesus como deveriam responder, mas Jesus continua sendo Jesus. Você continua sendo a mesma coisa? Você continua sendo a mesma pessoa? Nós não vamos conseguir ser a mesma pessoa quando nós respondemos positivamente à adversidade. Sabe por quê? Porque quando eu respondo positivamente à adversidade, eu cresço. Eu amadureço. Eu evoluo. Jesus não estava preocupado com os principais da sinagoga que queriam matá-lo. Estava preocupado com os que queriam ser salvos. Jesus não tem compromisso com os indecisos. Mas Ele tem compromisso com os ansiosos da sua presença. Jesus não ressuscitou a Lázaro para ter resposta. Jesus ressuscitou a Lázaro porque Lázaro era amigo e porque ele o amava. Nada do que Deus faz na nossa vida é para ter resposta do mundo. Deus nunca deu uma casa para você porque Ele queria que o mundo olhasse para você e dissesse: ó, que casa linda. Deu porque te ama. Deus nunca nos dá um carro porque Ele está preocupado com o que o outro vai pensar. Dá porque nos ama. Deus nunca nos cura preocupado com o que o outro vai dizer. Deus nos cura porque nos ama. Presta atenção, quando Deus faz na nossa vida, o foco sou eu. É óbvio que Ele vai ser glorificado. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, quando Lázaro ressuscita dos mortos, o foco é Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, porque o amava. Então Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem. Jesus não estava olhando para o A ou para o B, o foco de Jesus é Lázaro. Você é o foco do Senhor. Agora a pergunta é: Deus tem sido o seu foco?
Deus não age na tua vida por causa dos outros, Deus age na tua vida por tua causa. E a palavra do Senhor, anima-te, haja por causa dele. João Batista ia para o deserto, e pregando no meio do deserto, quando ele viu Jesus, ele disse que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista sabia o seu lugar. Mas Jesus olha e diz, dos nascidos de mulher, não há profeta como esse homem. E ele foi um dos últimos profetas. Jesus chama ele de maior dos profetas, por quê? Porque ele é o profeta que viu a realização da maior profecia, que foi a chegada do Messias. Você sabe como é que a igreja anda? A igreja não anda quando está os irmãos tudo de mão dada. A igreja anda quando os irmãos soltam a mão e cada um entendeu, mas eu tenho que andar. Tem que caminhar. Hoje nós vivemos num mundo onde todo mundo fala assim, mais amor no mundo. O mundo não sabe o que é amor, irmão. Amém? Você pega lá a bandeira dos homossexuais, né? Não dos homossexuais, a LGBTQIA+, blá, 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 colorida, falando de amor. Eles não sabem o que é amor. Amor custa caro. Custou o sangue do filho. Você pode vir aqui nessa igreja e não dar muito valor, mas para que você estivesse sentado nessa cadeira, ouvindo uma palavra, Jesus teve que padecer numa cruz, sofrer no madeiro, ser crucificado, cuspido, humilhado. Você não está sentado aqui simplesmente porque a porta se abriu. Você está sentado aqui porque o véu foi rasgado, porque Ele entrou nos céus por nós, porque Ele rompeu os céus e agora abriu o santuário, e o Santo dos Santos foi liberado para mim e por você. Quando você faz da casa de Deus, do relacionamento da igreja, um acaso, você não sente poder, você não sente graça. Quando você faz do relacionamento da igreja algo comum, como um cinema, não há poder, vá para o cinema. Mas quando você entra aqui e diz, Deus, Tu és o foco. E quando você tem a capacidade de entrar dentro de uma igreja e encontrar o Senhor lá, sabe qual é o problema? Muitas vezes é que você quer vir encontrar o pregador, quer vir encontrar o ministro de louvor, quer vir encontrar o fulano A, quer vir encontrar o fulano B. Se der tempo, pastor, aí eu encontro Jesus. Aqueles homens queriam matar. Mataram um milagre que era Lázaro. Porque o mundo não vai responder como deveria. Mas você tem que responder. Deus não tem compromisso com teu vizinho que é ímpio, mas tem com você. Deus não tem compromisso com o mundo, mas tem com você. E eu e você, nós precisamos dar uma resposta. Senhor, eu estou aqui. Então quando Jesus entra na casa de Marta, de Maria e de Lázaro em Betânia, então Marta chega, quebra um vaso de um perfume muito precioso, lava os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, unge o corpo de Jesus com seus cabelos, com as suas lágrimas, lava o pé. Ela responde. Ela pega um perfume muito, muito precioso, cerca de 1 ano de trabalho, e não pensa 2 vezes. Ela se joga. A reflexão dessa noite é: você está pensando muito para servir a Jesus, irmão? Você está pensando muito para ser fiel? Você está pensando muito nas decisões? Quando Jesus veio morrer por nós, Ele não pensou 2 vezes. A igreja dos últimos dias vai demandar um povo que não pense 2 vezes. Vai demandar um povo que olhe para frente e diga: Deus, eis-me aqui. E como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo, presta atenção, não vai responder.
As situações não vão responder, talvez. O que você anseia não vai ser respondido. Mas o que vai nos manter de pé, eu estou realizando. Neemias, quando foi erguer os muros de Jerusalém, disseram assim: não, Neemias, não erga. Então se levantaram contra ele, o seu próprio povo se levantou contra ele, o diabo se levantou contra ele, seus inimigos se levantaram contra ele. Mas Neemias disse assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui. Não se frustre porque o mundo não está respondendo. Ele não vai responder como você queria. Mas nós somos a resposta que Deus queria. O mundo pode não responder à minha pregação, ao meu louvor, à minha palavra, mas eu quero ser a resposta de Deus. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e diga assim: Ele respondeu, ouviu, fez. Presta atenção, já estou encerrando. Os 2 maiores eventos que o mundo já viu, não tinha telespectador. Os 2 maiores eventos, os 3 maiores eventos que o mundo já viu, não tinha telespectador. Quando Jesus nasceu, havia apenas alguns pastores. Alguns pastores. Quando Jesus foi crucificado, havia alguns discípulos. E quando Jesus ressuscitou, não tinha ninguém. 2 soldados. Sabe o que significa isso? Deus não está preocupado com a atenção do mundo. Mas Ele está preocupado com a minha atenção. Quem aqui está preocupado com a atenção do filho do vizinho? Tá, irmã? Não? Tá, pastor? Preocupado com a atenção dos filhos do vizinho? Você fica: os filhos do vizinho não me olham mais. Não vem aqui em casa tomar café. Mas quando o seu filho não te olha, aí você se preocupa. E muitas vezes nós estamos preocupados com a atenção do filho do vizinho. Nós não estamos nos voltando ao Senhor. Deus não está preocupado com os filhos do vizinho, Deus está preocupado com você. Então você, como filho de Deus, dê uma resposta. Resposta de joelhos dobrados, de coração quebrantado, de entrega, de vontade, de anseio, de desejo, de busca. Dizer: Deus, eis-me aqui. Em toda a história bíblica, o mundo nunca respondeu a Deus como deveria. E nos nossos tempos também não vai responder. Mas a minha paz é: Senhor, eu sou a tua resposta. Então a palavra nos diz: e ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Sabe o que significa isso? E o Senhor Jesus, aquele que padeceu na cruz, que ressuscitou ao 3º dia, que rasgou os céus, verteu o seu sangue por nós, rasgou os céus, entrou no Santo dos Santos por nós. Ele verá a minha vida, Ele verá as minhas ações, Ele verá a minha palavra, a minha oração, o meu jejum, a minha consagração, o meu louvor. Ele se alegrará. Presta atenção, essa é a resposta que eu quero. Ainda que o mundo não sorria, mas se Cristo está sorrindo, irmão, você ficará plenamente satisfeito, contente. É isso que eu espero. Aprendam o seguinte: você vai fazer muito, viu, pastor? Você vai pregar muito e a igreja não vai responder como você gostaria. Mas o que eu digo é: Senhor, que cada vez, que quanto menos eles respondam, mais eu dê. Nós que somos pastores da igreja, a gente se acorda, né? Vai 3 horas antes, prepara o sermão, vai lá, estuda a palavra, tal, vai lá pregar. Aí os irmãos: pastor, hoje eu não vou porque, sabe, está garoando. Você fica lá 3 horas estudando a palavra, orando, buscando a Deus, para pregar 40 minutos. Aí passa 45, os irmãos: eita, passou 45 minutos. E aí nós olhamos e falamos assim: mas isso não é nada. Ele desceu da sua glória. E eu serei a sua resposta. Eu não prego para que você dê resposta. Eu prego para ser a resposta.
Eu não louvo para que você dê resposta. Eu louvo porque eu sou a resposta. Não evangelizo para que você dê resposta. Eu evangelizo porque eu sou a resposta. Não venho ao culto para que você dê resposta. Eu venho ao culto porque eu sou a resposta. Você é o que o Senhor procura. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: vão querer matar o milagreiro. E vão querer matar o milagre. Mas todos eles estão no controle do Senhor. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Irmãos, chega de frustração, irmãos. Chega de ficar frustrado. Não deu aqui? Faz em outro lugar. Não deu em outro lugar? Faz aqui. Mas faça. Porque o tempo é... Conversando com o pastor, a gente está falando: Senhor, presta atenção, pastor na igreja não é o que tem título, pastor é o que realiza, é o que faz. Amém? Diácono na igreja não é o que tem título, é o que faz. Presbítero não é o que tem título, é o que faz. No reino de Deus não há títulos, no reino de Deus só existem duas pessoas, as que fazem e as que não fazem. Se não faz, você pode ter títulos à vontade, não vai ser nada. Mas se faz, pode não ter título nenhum, vai ser tudo. Porque é isso que o Senhor procura. Que em nome de Jesus, essa noite você venha dizer: Deus, que eu seja a tua resposta. Porque como o pastor citou aqui, acaso, o Senhor Jesus dizendo: acaso quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Então nós vamos orar para a palavra e dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de estar satisfeito com Deus, irmão. E é tempo de Deus se satisfazer em nós. E a resposta da satisfação de Deus em nós é derramar do Espírito Santo poder, glória, autoridade, ousadia. Eu não quero curar pessoas para que elas venham para a minha igreja. Eu quero curar para ser instrumento de Deus. Se elas vão para a igreja ou não, problema delas. Eu não quero pregar para que as pessoas se convertam, amém, se converterem, mas se não se converterem, problema delas. Nós não queremos abrir igreja para encher apenas de pessoas. Se elas virem, amém, mas se elas não vierem, problema delas. Nós queremos terminar nossa vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Pensa quando um crente que cumpriu a sua jornada deitar no leito de morte e dizer: Jesus, morre, não estou em falta contigo porque fiz. Eu anseio, eu peço: Deus, faz isso em mim, para que no leito de morte haja uma paz tranquila. Para que eu não morra como um crente frustrado, mas dizendo: combati o bom combate. Eu imagino Paulo, pastor, dizendo isso: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará. Se preocupe com a sua vida com Deus. Porque quando você nasceu, você veio sozinho. A não ser que fosse gêmeos, né? Mas a maioria veio sozinho. Na barriga, 9 meses sozinho. E quando você descer à sepultura, descerá também sozinho. Então que esse espírito de solidão caia por terra em nome de Jesus. E que a presença do Espírito Santo de Deus preencha sua alma, seu coração. E que você possa declarar como profeta: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Jesus. Coloca de pé. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que a tua igreja cresça diante das aflições, das angústias, das enfermidades, das doenças, dos problemas. Assim como o Senhor cresceu, e o Senhor cresceu muito mais naquela cruz, crucificado em sangue. E ali nós podemos ver o quanto o Senhor é grande. Pai, que a tua igreja aprenda a crescer em terrenos inférteis, em solos rochosos, duros.
Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que nesses últimos tempos, Senhor, nós sejamos firmados de uma maneira tão violenta no Senhor, Pai amado, que onde estiver 2 ou 3, a tua presença invada este lugar, que nos cultos de oração deste lugar, ainda que o A ou B não queira vir, Senhor, todavia, Deus amado, que os que vierem, venham com um propósito, venham com um coração, venham com uma identidade, venham com uma intenção, e o teu poder, a tua graça recaia sobre esta igreja, recaia sobre os nossos irmãos, recaia, Deus, em avivamento. O Senhor está prestes a derramar um avivamento sobre essa terra, e muitos crentes não participarão dele, Senhor, mas os fiéis do Senhor, aqueles que têm anseio pela tua presença, provarão da tua graça, provarão da tua glória, provarão do teu poder, verão, Deus amado, as tuas maravilhas. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, levanta, capacita, fortalece, aviva, arranca do poço da depressão, da tristeza, da ansiedade, da angústia, traz para fora, Senhor, em nome de Jesus. E assim como o Senhor declarou a Lázaro, Lázaro, venha para fora. Nessa noite nós ministramos uma palavra profética sobre este lugar, que os mortos saiam dos seus túmulos, que sejam desatados dos seus nós, que sejam levantados, e que a glória do Senhor, Deus amado, resplandeça, que por essas almas que aqui estão, as pessoas orem, se convertam, aceitem o Senhor, se levantem, creiam que tu és Senhor, que tu és Deus, que tu és Pai, que tu és poderoso, que tu és maravilhoso, que sobre cada alma desta igreja, cada vida desta igreja, vejam a tua glória e creiam que tu és Senhor, que tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, derrama da sua graça, derrama da sua cura e do teu avivamento, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero resposta da igreja, mas eu quero resposta do Senhor. Alabai, somandarabaxo, comandarabassai, laço de candarabai, comandarabaxo de cá, o levaço quemarababaxo, comandará. Espírito, 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 é só a tua resposta, é só a tua resposta que nós queremos, só a tua resposta, de mais ninguém, que no recôndito, que no quarto de oração agora, Espírito Santo, nós possamos te encontrar, nós possamos te encontrar. Nós não somos normais, nós não somos normais, nós não somos normais, ou nós não somos normais, nós não somos normais. A tua palavra diz que nós fomos transformados em novas criaturas, Senhor, que agora aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sopra, Senhor, sopra, Deus, sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra sobre nós. Anima-nos, 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 alegra-nos, alegra-nos, alegra-nos. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está sem retorno aqui, o pastor pregou assim, misericórdia. Sem retorno, agora sim. Oh, glória. Pode se sentar, amém?
Glória a Deus. É isso aí, são palavras, né, duras, mas eu sou suspeita, né, para falar. A pastora Lu, pastor Elzo está andando muito com a gente também, né? Glória a Deus. Eu compartilhei um vídeo, não sei se todos viram, se eu não me engano foi na segunda ou terça-feira. Eu compartilhei tanto lá no grupo dos líderes, né, quanto do grupo da igreja. E falava muito sobre renunciar, né? A gente não cabe mais ficar olhando para trás, ficar questionando, porque não tem volta. Não tem volta. Esse é o grande problema, né? As pessoas acham que quando a água bateu ali, o calo apertou, eles se sentem no direito de desistir, jogar tudo para cima, né? Mas será que é bem assim? Não cabe mais, né? Para mim, para você, quem conhece verdadeiramente ao Senhor, quem experimentou, né? Como aquele louvor diz, quem já esteve na presença do Santo dos Santos, não cabe mais estar em outro lugar. Então, que você guarde essa palavra no teu coração e, além disso, coloque em prática, né? Eu falo muito isso, que já passou da época de ser meros ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. E por esses dias, né, nós pastores